falando em placa de vídeo, eu não sei se vocês acompanharam as últimas notícias, mas a participação de mercado de uma fabricante específica tem sido cada vez menor, ou seja, ela tem enviado cada vez menos placas de vídeo para o mercado, vendido menos. E ainda que a sua participação de mercado seja relativamente ok, a gente tem quase uma situação de monopólio. É verdade. E isso se deu por diversos fatores. Muita gente diz que é porque as pessoas não sabem comprar e por isso elas não compram a AMD. Você não compra placa de vídeo AMD porque você não sabe comprar, e você fica comprando placa de vídeo da Nvidia. A placa de vídeo da AMD é muito melhor, mais custo-benefício e tudo mais. E é justamente neste momento onde as pessoas discutem se é interessante ou não comprar uma placa, esse momento de a Nvidia tá cobrando caro, não sei o quê, porque isso, olha aquilo, olha como subiu o preço, olha, estão mandando só placa de 8 GB, várias questões, onde justamente existia a oportunidade, né, de a AMD ganhar um pouco mais de mercado, ela vem cometendo diversas desinteligências. Dentre elas, aquela que vocês já conhecem de não ter oferecido suporte no FSR 4.0 para placas de vídeo da série RX 6000 e RX 7000, que já comprovadamente são capazes de rodar esse modelo de FSR que é melhor, tem mais qualidade, mas a AMD não quis liberar o FSR. Tá brincando comigo, pegadinho? E agora, isso acabou gerando uma dúvida na cabeça das pessoas. Será que a AMD vai fazer isso de novo no futuro? Será que eles vão lançar uma nova geração e colocar o suporte a tecnologias especificamente só para aquela geração? Não. Sim. Não. Eu sei que você deve estar pensando. Não, acho que a AMD não vai fazer isso, porque é loucura. E se eu dizer para vocês que uma loucura pode estar prestes a acontecer? Você acreditaria? Uma loucura está prestes a acontecer. Eu já falei sobre isso, né? A questão de participação do mercado, inclusive, gerou dúvida em muita gente. Ai, não, imagina, essa participação de mercado não tem nada a ver, porque se você olhar na Steam, e a Steam, ela é um retrato de usuários de uma plataforma específica, obviamente de jogos, mas ela também une ali dados de gráfico integrado e tudo mais. Então a GPU, ela entende tudo que forma Radeon, uma GPU. Assim como a Intel tem uma participação maior de mercado lá por conta do gráfico integrado. Ainda tem muita gente que joga no gráfico integrado porque é possível. A AMD também, com as suas APUs. Então acaba meio que mesclando todo mundo que usa uma placa de vídeo da AMD. E isso não diz respeito a como a empresa está performando no mercado. Como será o futuro dessa empresa? Porque o passado é meio que o passado e o presente é o que está ali na Steam. Mas o futuro é o que mostra, por exemplo, o relatório lá do John Pad Research, que ele mostra quais são os dados de placas de vídeo vendidas e enviadas para o mercado. E lá a situação é muito, muito, muito ruim. A AMD está numa situação de que ela está com 5% de participação do mercado. Ela não tá enviando, inclusive tá caindo. Ela tinha 6, agora ela tem 5. Ela chegou até 15 ou 14% de mercado e em um ano ela perdeu essa participação porque ela não tem capacidade de enviar a mesma quantidade de placas que a Nvidia envia para o mercado. Claro que esse é um fator importante também, né? Eu disse, isso são envios de GPUs e tá muito ligado à capacidade, mas a AMD ela pode mudar essa capacidade de produção conforme ela achar interessante. É que ela não acha interessante esse mercado de GPUs no momento. Uma prova disso é que eles cometeram esse grande equívoco com o FSR 4.0, onde eles deveriam ter liberado o suporte para as placas RX 7000 e RX 6000, para quem já comprou o produto, para quem faz parte daqueles números lá da Steam. Mas a AMD decidiu que não.
E aí muita gente falou, mas não é possível, não tem como rodar nessas placas antigas, o que seria uma justificativa aceitável. Até a própria AMD vazar documentos que mostravam justamente como funcionaria na série RX 7000 e 6000, e agora a comunidade já foi lá e fez funcionar um FSR 4 em RX 7000 e 6000. Ou seja, já é de conhecimento público que é possível e o resultado final ele é bom, mas a AMD não quer liberar isso aí, porque ela realmente não parece muito, não vou dizer que não se importa muito, né, que é a verdade, não é melhor não falar isso, mas ela não parece estar muito interessada no seu mercado de GPUs e tampouco nos usuários que já compraram suas placas. Esse é um movimento extremamente desinteligente para uma empresa que gostaria de ganhar mercado. Então, só dá para imaginar que a AMD não quer mais ganhar mercado de GPUs. Talvez ela queira sair do mercado de GPUs, porque de 5% para 4, para 3, para 2, para 1, ela vai basicamente não existir mais no mercado de GPUs. Ai, mas eu conheço um monte de gente que comprou, mas 1% no mercado global ainda é muita coisa. É muita GPU. 5% ainda é muita coisa. 4%? É alguma coisa. É muita placa em volume, mas em participação de mercado é muito pouco. Ela tá suprindo muito pouco do mercado. E aí a coisa parece que ela só vai melhorando. Quando você acha que a AMD não vai mais derrubar nada no chão, que existe aquela máxima da AMD, tem a faca e o queijo na mão, ela sempre escorrega, derruba o queijo na mão e cai em cima da faca. Infelizmente é isso que acontece. A AMD revelou a arquitetura FSR Diamond para o Xbox de próxima geração, mas será que ela é exclusiva da RDNA 5? Porque nós estamos na RDNA 4, que é a RX 9000. As RX 10000 ou a próxima geração seriam RDNA 5 ou UDNA, ninguém sabe como que vai mudar. Mas enfim, a AMD acaba de dar um nome à sua próxima arquitetura FSR. Em uma publicação nas redes sociais já feita após a apresentação do projeto Helix da Microsoft na GDC 2026, o vice-presidente sênior e gerente-geral da AMD, o Jack Huyn, referiu-se à tecnologia como a AMD FSR Diamond, vinculando-a diretamente aos planos da próxima geração de consoles Xbox. A Microsoft já havia afirmado que o Helix utilizará um chip AMD personalizado e uma arquitetura FSR de última geração com recursos de aprendizado de máquina. Nem a AMD nem a Microsoft confirmaram a RDNA 5 como a arquitetura de GPU principal do novo console. Hyun afirma que o FSR Diamond foi desenvolvido para a renderização neural de última geração, com ampliação baseada em aprendizado de máquina de última geração, um novo caminho de geração de múltiplos quadros baseado em aprendizado de máquina e regeneração de raios de última geração para traçado de raios e traçado de caminhos, ou Ray Tracing no caso, tá? É o Path Tracing ou Ray Tracing. Aqui já me preocupa um pouco algumas das partes dizendo, primeiro que eles vão para Multi-Frame Generation e o Frame Generation deles nem tá bom, mas vamos lá, vamos continuar que pode piorar. Huyn afirmou que o FSR Diamond está sendo otimizado nativamente para o Project Helix e profundamente integrado ao Xbox GDK, o que indica um suporte mais robusto em nível de plataforma do que uma implementação padrão jogo por jogo. A própria apresentação do Helix pela Microsoft já havia anunciado o console como um projeto de integração de longo prazo entre Xbox e PC, com a AMD cuidando do silício e da arquitetura gráfica. Isso significa que o FSR Diamond deve ser otimizado tanto para consoles quanto para desktops que utilizam essa arquitetura, supostamente a RDNA 5. A AMD não confirmou nada sobre o suporte para outras arquiteturas. Vale ressaltar que aí, quando a AMD diz que algo é nativamente otimizado para o Project Helix, isso geralmente significa suporte exclusivo. Foi o que aconteceu quando a AMD anunciou o FSR Redstone, mas essa é apenas a interpretação de quem escreveu a matéria. Atualização: o informante de hardware Kepler L2, geralmente bem informado sobre os planos da AMD para consoles, afirma que o FSR Diamond é de fato exclusivo da arquitetura RDNA 5. Acredito que a principal funcionalidade confirmada hoje seja a geração de múltiplos quadros, que não está disponível para FSR 4 e FSR Redstone. Ambas as tecnologias suportam apenas a geração de um único quadro, enquanto a versão do Redstone utiliza aprendizado de máquina. Nem a Microsoft nem a AMD divulgaram a data de lançamento da FSR Diamond, além de sua conexão com o Project Helix. A Microslop afirmou que as versões alpha do Helix chegarão aos desenvolvedores em 2027. Portanto, a Diamond ainda faz parte de um planejamento mais longo. E não de um lançamento imediato. As GPUs AMD Radeon Next, baseada em arquitetura RDNA 5, também devem chegar em 2027. Parece que o suporte ao FSR Diamond será muito mais comum em jogos, pelo menos naqueles que utilizam hardware da AMD. Nossa, gente. Gerações FSR, aqui a gente tem para vocês entenderem um pouco o que significa.
FSR 1.0 sai em 2021, ampliação espacial, suporte multiplataforma abrangente. Aí depois o FSR 2.0, ampliação temporal, melhor reconstrução de imagem, sem necessidade de hardware dedicado para aprendizado de máquina. FSR 3.0 adiciona geração de quadros e anti-aliasing nativo. FSR 3.1 separa a geração de quadros do aumento de escala, melhora a qualidade de imagem e adiciona atualizações para Vulkan, para API Vulkan. FSR 4 em março de 2025, aumento de escala baseado em aprendizado de máquina para RDNA 4, mais FSR 4 e NT8 vazado para RDNA 3 e 2. Em dezembro de 2025, aumento de escala com FSR, geração de quadros FSR, regeneração de raios FSR e cache, Radiance Cache com FSR, exclusivo para RDNA 4. Em 2027, supostamente, ampliação de escala de próxima geração, geração de múltiplos quadros e regeneração de raios para arquitetura RDNA 5 otimizada. Bom, o que isso quer dizer, galera? Caso se concretize o que está sendo especulado, porque a AMD não confirmou nem, sei lá, refutou muito, pelo contrário, o que deve acontecer é que a nova geração de FSR só estará disponível de novo para nova geração de placas da AMD. Então, quem comprou uma RX 9000, está pensando em comprar uma RX 9000, tem que pensar, será que eu quero ficar sem o suporte à próxima tecnologia? Porque, claro, tem gente, eu não ligo pro Frame Generation, mas você comprou um produto que supostamente deveria vir com uma tecnologia que fosse pelo menos equivalente ao concorrente. Ainda que você não fosse usar, é um valor agregado no produto. E você não recebeu isso. Porque primeiro que as RX 9000 não tem o Multi-Frame Generation, então você já perdeu. A AMD está uma geração atrás da NVIDIA em recursos e talvez 2 gerações atrás em tecnologias. Isso é um problema. Mas a AMD não está preocupada, ela está preocupada com o Xbox, porque quem está dando dinheiro para eles é o Xbox e o PlayStation. Então parece que eles não estão se importando muito com você que está aí dando seu dinheiro para a AMD. E o que deve acontecer na próxima geração, para ser mais claro, é que o Multi-Frame Generation, ou um FSR, BMFG, sei lá como é que eles vão chamar, não teria suporte e nem o Radiance Cache Ray Regeneration também não teria melhor. Então, de novo, você ia comprar um produto para uma geração já perder suporte a esses recursos. Principalmente do Frame Generation e do Multi-Frame Generation, eu sei que tem muito preconceito, mas pensa na seguinte situação, quando você não tem opção, essa é a melhor opção. Se você não consegue extrair mais performance, é melhor você colocar isso do que você rodar com ele do jeito que ele tá. Então, perde-se suporte a uma tecnologia. E, de novo, no meu ponto de vista, é uma grande desinteligência da AMD fazer isso, porque eles já deixaram seus próprios usuários, os seus consumidores, possessos por não entregarem a tecnologia que claramente está disponível para RDNA 2 e 3, que eles mesmos vazaram o suporte no FSR 4 e NT8, só porque não. E aí eu sei que muita gente faz o paralelo, mas a NVIDIA faz a mesma coisa, porque a RTX 30 não tem suporte ao Frame Generation e o Multi-Frame Generation só tem na RTX 50. É verdade. Você tem razão, eles fazem mesmo. E só porque eles fazem é uma coisa boa? E ainda tem um detalhe muito importante. O Frame Generation, supostamente, pelo menos na qualidade que nós temos ali na RTX 40, supostamente não era possível em gerações anteriores, na RTX 20 e na RTX 30. Por outro lado, a NVIDIA oferece o suporte ao DLSS 4.5, que trouxe o modo Transformer para upscaling. O upscaling é bem mais relevante e importante, principalmente para quem tem placas mais antigas. A nova versão do upscaling, ele traz uma qualidade final maior e você consegue rodar em qualidades menores com impacto de performance idêntico. Por exemplo, eu rodava no modo Performance, mas a qualidade visual não era boa. Agora eu posso rodar no modo balanceado e já vai ter uma qualidade melhor do que o modo... vai ter basicamente o modo qualidade, né, do DLSS. Então, teve benefício para quem comprou. E tão pouco eu tô dizendo que as práticas de mercado da NVIDIA são maravilhosas. Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que para quem está atrás, e não é pouco atrás, você tá brigando com uma empresa que tem 94% do mercado. Ah, mas aí eu tenho que dar atenção aqui pros consoles. E se amanhã a AMD perde os consoles para NVIDIA, perde para Intel, perde para Huawei, perde para alguém, o que ela faz? Ela fecha a divisão Radeon e você fica com um produto morto na mão. Porque como é que eles vão recuperar mercado nesse ritmo que eles estão perdendo? Teve empresas que no passado já perderam por muito menos o mercado. Faliram por muito menos. A AMD não vai falir por conta disso, mas ela pode simplesmente nem querer vender mais placa para o mercado doméstico, que a essa altura eu acho que tá dando a mesma. Porque se você não quer dar atenção pro teu cliente, se você acha que o cliente de desktop não é importante para você, por que você continua vendendo produto para ele? Não, é importante para ele. Não tô falando da boca para fora, tô falando com atitudes. Essa é a atitude de uma empresa que não se importa com o seu consumidor. E o pior é o consumidor que tá lá defendendo ela todo dia. Ele não se defende, ele defende a empresa que tá botando no dele. Não faz nenhum sentido.
Eu comentei isso no episódio, inclusive, do FSR4 não ter disponível nas placas e eu recebi várias críticas. Não, imagina, a AMD não vai fazer isso. Eu acabei de comprar uma RX 9000, isso aí é porque as placas antigas não tinham suporte. Mesmo você mostrando pro cara com A mais B que era possível, não adianta. Infelizmente as pessoas não enxergam. E eu não digo isso porque eu fico feliz, não. Eu digo isso porque eu tô infeliz, basicamente, com a AMD, porque eles deveriam fazer melhor. E a gente precisa que eles façam melhor, mas o esforço deles parece ser o contrário. Inclusive, a Nvidia só foca a melhoria na série atual, sinto muito. Mentira. É só mentira, porque tem os dados para você comprovar. Se você olhar as atualizações de driver, você não perde performance nas gerações anteriores. Tampouco as primeiras gerações de RTX perderam suporte a driver. Ai, mas não tem otimização. Só dá para otimizar até certo ponto. E o fato de ter o driver significa que já estão otimizando de alguma forma. E nem a AMD deixa de otimizar, mas eu vou deixar aqui para vocês lembrarem que a AMD queria tirar o suporte a RDNA de primeira geração e RDNA de segunda geração, também conhecidos como RX 6000 e RX 5000, placas recentes. A AMD queria tirar o suporte e botar em legado. Legado também conhecido como não vou me importar em otimizar nada para isso aqui, é só atualizações pontuais de segurança. E todo mundo achou que tudo bem. Obviamente que vão focar nos produtos mais recentes. É lógico, ninguém vai ficar trabalhando pro produto para fazer milagre nas gerações anteriores. Mas ainda existe o suporte. Tá funcionando, existe o suporte. Você não perde performance. Talvez você não ganhe mais performance. Ai, mas perdi performance. Isso oscila em todos os drivers. Eu digo porque eu testo placa de vídeo aqui e a gente testa o tempo todo. E o tempo todo a performance oscila. Um pouco para baixo, um pouco para cima. Um pouco para baixo, um pouco para cima. De um driver pro outro. Nunca é uma diferença relevante. Porque senão eu já teria vindo trazer vídeo para vocês e falar, olha só, a Nvidia está... É óbvio, né, galera? Eles vão focar nos produtos mais recentes. GTX, por exemplo, já entrou em legado, basicamente. Então, não tem muito mais, eles estão focando na RTX. Só que para toda a geração de RTX, já tem. Já a AMD, toda a sua geração de RDNA não recebe a mesma atenção. Dá pra ver por essas atitudes. Mas, de novo, quem sou eu pra dizer, né? Eu acho que vocês estão certos, vocês têm que continuar defendendo mesmo a empresa, porque, afinal de contas, ela faz caridade pra vocês. E isso aí, mas é uma tecnologia que você não vai usar, né? Então, tudo bem você não receber. Pagar pelo produto, mas não receber. Mas eu pago mais barato. Sim, você paga mais barato porque a empresa entrega um produto que está inferior à concorrente. Para você pode não ser, mas aos olhos do mercado está. Então, diz aí se vocês acham que é uma boa eles fazerem isso, vocês acham que vai ser bom para o mercado, que se eles devem ganhar mais mercado seguindo a estratégia da Nvidia ou não. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscreve no Unlock para a gente chegar nos 200 mil inscritos.